Estamos agora no quarto tópico da nossa lição, uma lição que vem falando sobre a questão da morte. Nesse quarto tópico vamos falar sobre esperança na sepultura. Vamos entender o que realmente vem a ser essa esperança. Será que essa é uma esperança que pode vir a acontecer quando se está na sepultura? Ou é por algo que já foi definido antes, né? Para que nós também não nos equivoquemos em relação ao que a lição quer nos apresentar. Irmão Luiz pergunta A. Compare o nível de esperança entre dois grupos diferentes de pessoas que descem à sepultura. Na verdade, já conversei com muitas pessoas assim, que não acreditam na fé, na religião, não acreditam em Jesus. E para eles a vida é uma vida assim, chega a morte e acabou tudo. Não tem mais nada. Não, vivem, como você pode dizer, sem esperança, né? E pensam que aí acabou tudo, né? Mas a palavra de Deus nos fala que realmente haverá uma ressurreição, haverá uma vida melhor, uma vida futura, mas é condicionada, né? Mas os filhos de Deus, aqueles que acreditam, têm uma esperança, né? Então, essa esperança é que nós olhamos para frente e que nos ajuda a entender realmente que haverá uma vida futura, né? Então, o que acontece com o ímpio, referindo-se aqui? Se sigue transgredindo as leis de Deus, se ele segue seus próprios caminhos, o resultado final será morte, né? Terá realmente, ele acabará tudo aquilo que ele acreditou e creu, mas receberá também seu castigo, né? Mas, porém, aqui nos diz, mas o que acontece com aqueles que têm esperança? Em Romanos 8:11 diz, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então está prometido, se nós somos fiéis e se passamos pela morte, nós vamos a ser vivificados também. Vamos ressurgir. Então temos essa grata esperança que Deus nos deu e pela fé nós acreditamos nisso, né? Em cambio, os que não acreditam, é triste, né? É triste realmente porque não sabem aquilo que estão se perdendo, né? Será uma coisa maravilhosa, assim como nós acreditamos que teremos uma vida muito melhor, conforme a palavra de Deus nos mostra. Então são duas classes distintas, né? Sim. Aqueles que levam uma vida de injustiça, finalmente descerão à sepultura e... perecerão, né? E depois, né, do milênio, tem todo... A gente vai ver aqui... Isso, mais na frente. Mais à frente, mas tem todo um contexto de situação e finalmente perecerão para todo sempre. Deixarão de existir para todo sempre. Ao passo que aqueles que buscam servir a Deus, ainda que passem pela morte, ressuscitarão para ter uma vida eterna com Deus. Não uma vida eterna nesse mundo atribulado, cheio de problemas, dores, sofrimentos, não. Uma vida eterna num mundo completamente transformado. Que promessa maravilhosa Deus nos dá. E isso nos enche de esperança, ou seja, temos esperança, ao passo de que aqueles que levam uma vida de injustiça não têm qualquer esperança. Talvez até tenham, né? Nas suas filosofias, tem uma esperança de reencarnar, uma esperança de sei lá o quê, mas a única esperança que realmente é verdadeira é a esperança que nós encontramos através de Cristo Jesus. Pergunta B. Explique a diferença entre a ressurreição dos justos e a dos ímpios. Bom, aqui nós temos, de acordo com a palavra de Deus, né? Temos duas ressurreições. A dos vivos, né? Dos justos, né? E a dos ímpios. Aqui existe uma distinção entre essas duas classes, como nos disse a notinha, né? Que não devemos, quando fala aqui ao respeito, perdão, o livro em João, quando fala, diz assim, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados, né? Então nós observamos aqui que aqueles que foram fiéis
ressuscitarão então com a ressurreição dos justos. Aqueles que foram infiéis a dos ímpios ressuscitarão para serem condenados, né? Nós temos essas diferenças e como nos fala aqui a nota também, né? Que existe uma distinção entre essas duas classes apresentadas, né? Os que foram considerados dignos da ressurreição da vida são bem-aventurados e santos, e sobre esses não tem poder a segunda morte. Aqui vamos ver a respeito daí o que significa essa segunda morte, né? Mas aqueles que não alcançaram perdão por meio de arrependimento e fé devem receber a penalidade da transgressão, o salário do pecado. Sofrem punições que variam em duração e intensidade segundo as suas obras. Contudo, elas finalmente terminam com a segunda morte. Novamente fala aqui. Qual é essa segunda morte? Se há uma segunda morte, existe então uma... ressurreição. Sim, mas também existe uma primeira morte. Ah, sim, ok. Né? Uma primeira morte. Se tem uma segunda morte, existe uma primeira morte. E qual é essa primeira morte? Todos nós passamos pela morte, tanto ímpio como justo. Né? Mas essa segunda morte está se referindo ao final de tudo, né? Que será para os ímpios, né? Após o milênio. Né? Tem um comentário que está na Vida Continua, do irmão Válvacas, e ele diz assim, referindo-se sobre a segunda morte: é a morte que sofrerão os ímpios depois da ressurreição, ao final dos 1000 anos. A primeira morte é a que sobrevém a todos, tanto os justos como os ímpios. Serão ressuscitados desta primeira morte. Os justos sairão de suas tumbas à imortalidade, mas os ímpios serão ressuscitados para receber seu castigo e morrer eternamente. Né? Então é isso que nos explica claramente ao respeito disso, né? Tanto um como o outro, a ressurreição dos justos, como também a ressurreição dos ímpios. Muito bem. Então nós podemos perceber que esta diferença ela é clara, né? A gente tem ali dos justos, retomando, nós temos ali dos ímpios, que mesmo aqueles que por ocasião da volta de Cristo estiverem vivos, nós já vimos em lições anteriores que eles serão fulminados pela glória de Deus, né? Sim. Na sua vida. Então, todos os ímpios estarão mortos. Todos os ímpios passarão. Em relação aos justos, alguns privilegiados passarão por todas as etapas, todas as cenas que ainda temos aí na história final deste mundo e permanecerão vivos. Mas talvez alguns, né, não passarão nunca pela morte, nunca viverão essa experiência da morte. Mas os justos, eles ressuscitam para nunca mais morrerem. E como o irmão bem mencionou, os ímpios, então, para a paga final. Mas o comentário que eu estava comentando, porque estava tentando lembrar o que eu tinha pensado antes, mas agora eu lembrei. Às vezes nós vemos muitas ações injustas acontecendo nesse mundo, né? Pessoas ímpias, pessoas más que fazem, sim, coisas cruéis, coisas terríveis, e acabam, assim, segundo a nossa visão, chegando ao final da sua vida, fugindo da lei, desfrutando de muitas coisas ainda desse mundo. E talvez, segundo a nossa percepção humana, pensamos, poxa vida, a pessoa fez coisas assim cruéis, coisas más, e a vida dele foi boa durante todo o tempo. Não existe injustiça. Quando nós declaramos tal coisa, nós estamos nos esquecendo daquilo que acontecerá depois que esses ímpios ressuscitarem. E o irmão leu aqui um trecho da nota que fez menção dele, sobre isso. Que sofrem punições que variam em duração e intensidade, segundo as suas obras. Exatamente. Então, neste mundo, as coisas talvez podem até parecer assim, mas todos hão de receber segundo o que praticaram. Tudo está escrito nos livros da vida. Está bem registrado. Nos livros do memorial. É isso, nos livros da morte. No caso do livro da morte. Está lá registrado. Pessoa ímpia fez e aprontou nesse mundo, vai receber justamente aquilo que lhe cabe.
a pessoa que é um pecador e tal, mas não foi tão quanto este, não vai receber a mesma pena que esse. Vai receber a pena porque Deus, ele é justiça acima de tudo. Deus é justo, né? Deus é justo. Tem alguns que zombaram mais de Jesus, tem alguns que traspassaram Jesus, né? Então, cada um receberá de acordo a seu pecado, ao que eles fizeram, né? Então, por isso que é importante ver, né? Porque só fala aqui a respeito dessa notinha, né? Que de acordo à intensidade, né? De suas obras, né? E é bom, então, nós lutar para poder alcançar a salvação, né? Porque será um privilégio realmente, né? Chegar a ter isso. Não sofrer o dano da segunda morte. Da segunda morte. A gente não devemos pensar lá, devemos pensar em ganhar a vida eterna. Esse é o apelo da palavra de Deus para todos nós. Pergunta C. Como a Bíblia se refere a esse período em que os justos estão mortos? Então, entre o momento em que o justo morre até a ressurreição do mesmo. Como que a Bíblia chama esse período? Isso. Me fez lembrar a mim aqui, quando alguém vai fazer uma cirurgia e aplicada a essa pessoa, por exemplo, anestesia. Anestesia geral. Geral, né? Eu já passei por isso, né? Eu não me lembro de nada, né? Passei umas 2, 3 horas e a gente começa pouco a pouco a reagir e não sabe o que aconteceu, né? E quando alguém passa por uma cirurgia, depois não sabe o que aconteceu com ele, não entende nada, né? Então, similarmente aqui, quando se refere o estado dos mortos para o cristão, que Deus explica, Jesus explicou a respeito disso também, né? Já o salmista, ele disse: atenta em mim, ouve-me, Senhor meu Deus, alumia meus olhos para que eu não adormeça na morte. Né? Um corpo adormecido, né? Que não sente. Né? Já em Marcos disse, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. Então, para Deus, a morte é como um sono, uma coisa passageira, um estado de vamos dizer assim, de silêncio, né? Já no texto de João, né? João, né? 11, disse, assim falou e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Na verdade, para nós, uma pessoa que não respira, que não sente, para nós está morto. Já há alguns dias, né? Mas ainda há alguns dias está morto. Mas quando Jesus disse, não, fiquem tranquilos, ele está dormindo. Está dormindo, né? Então, devemos entender isso, que a palavra de Deus explica a respeito disso, né? Cristo apresenta a morte para seus filhos crentes como sendo um sono. A vida deles está escondida com Cristo em Deus, e até o soar da última trombeta, os que morrerem dormirão nele, né? Então, para o crente, para nós como filhos de Deus, a morte disso é uma questão de pouca importância. É verdade, a gente chama atenção quando alguém morre. E me vem à mente também o passado, aqueles homens que entregaram sua vida por Jesus. Não temiam a morte. Era de pouca importância a morte. Eles, quando estavam sendo levados para morrer, uns na fogueira, outros talvez lá entre as feras, né? Diz que eles cantavam hinos, outros oravam a Deus, louvavam, porque sabiam que a morte em parte poderia trazer uma dor física, mas o seu foco principal estava lá no céu, seu alvo estava em uma pátria melhor. Então, como disse aqui a notinha, para o crente a morte é uma questão de pouca importância. Cristo a menciona como se fosse um breve instante, né? Então é maravilhoso isso, né? Que Deus nos dá fortaleza, nos ajuda a compreender isso, que é um momento passageiro. Deus nos oferece uma vida sem fim, uma vida futura que nunca chegará a ter limites. Muito bem. Então vimos aqui sobre a esperança na sepultura. Ao invés de ser um quadro desesperador, o pensamento de que de repente morreremos,
para nós, servos de Deus, não deve ser assim. O desespero cabe aos ímpios, pois descem à sepultura sem qualquer esperança. Mas para nós temos uma bendita esperança de ressuscitar, de levantar dentre os mortos para estar com Cristo na eternidade. Então, queridos irmãos, quando nos vem à mente, né, a questão da morte, precisamos ter essa confiança. Precisamos ter a confiança de que a nossa vida está escondida em Deus. O desespero nos momentos finais vai revelar exatamente se fizemos essa escolha, temos feito essa escolha, né, de estarmos com Cristo. Então não vamos nos desesperar ante essa ideia. Não vamos nos desesperar por aqueles que descansam no Senhor. Mas pelo contrário, nós que ainda estamos vivos, vamos buscar graça e força de Deus para que a nossa vida esteja em harmonia com a vontade de Deus. E desta forma, a nossa esperança tenha um fundamento que é pautada, né, em Cristo Jesus.